Igreja, eu acredito que só sabe o peso desta palavra perdão quem muito já foi perdoado. Hoje eu quero falar de casa abençoada. Como que a nossa casa, ela é abençoada. Meus irmãos, o que nós precisamos entender, que nós somos os gentis que a Bíblia fala, que nós somos adotados pelo Senhor. Tem um povo escolhido, a descendência de Abraão, os israelitas. Mas nós aceitamos o Senhor, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, porque os nossos muitos pecados foram perdoados. Amém? O que acontece? Se eu não partir dessa consciência, às vezes nós falamos assim: eu sou filho de Deus, sou filha de Deus. Sim, mas por adoção. Por adoção. Então a gente entra para a sala do banquete, por causa de Jesus Cristo. Não por méritos. Não por méritos. Nós estamos na mesa com o Senhor por causa dos méritos dele, Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer essa consciência que uma casa abençoada, ela é uma casa frutífera. Ela tem frutos que são visíveis na vida de alguém que aceitou, que ama Jesus. Porque ser cristão é ser um pequeno Cristo, é você ser discípulo, é você espelhar aquilo que o Senhor fez em você, em nós. Quando Pedro ele nega Jesus, há uma situação muito interessante. Diz a Bíblia que algumas pessoas reconheceram Pedro e falaram assim: você andava com ele, e o seu modo de agir te denuncia. Você era assim um deles. E aí Pedro começa ali, a falar: não conheço esse homem, não conheço. Mas o comportamento dele não podia negar que ele andava com quem? Com Deus, com Jesus. Então, se nós andamos com o Senhor, o nosso comportamento, ele é assim, influenciado pelo Espírito Santo. Eu não sei se já aconteceu com você, uma situação de você ir em um lugar e alguém falar assim: olha, você é cristão? Aí você pergunta: mas por quê? Não, porque você tem um jeito diferente, você fala diferente, você age diferente. Então o nosso comportamento, ele acaba denunciando a quem nós estamos servindo. E o que acontece? Esta passagem aqui, meus irmãos, ela é muito profunda, ela nos ensina muita coisa. Ensina até o quanto nós precisamos reconhecer da onde nós saímos, da onde a gente saiu. E nunca se esquecer disso. A Bíblia diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar aonde? À mesa. Então a gente acha que Jesus só está na casa de quem é santo. Meus irmãos? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso juiz. Esse juiz que mora dentro de nós, né, chamado eu, o nosso achismo. Jesus aqui estava na casa de um fariseu, e ainda foi jantar, estava sentado na mesa. E a Bíblia continua dizendo: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio do quê? De perfume. A Bíblia, ela enfatiza que essa mulher, ela era pecadora. Só vou fazer uma pergunta para você: quem é que é pecador? Faz assim. Todos nós. Então está falando de uma mulher que ela não tinha uma boa fama. Falando de uma mulher que era conhecida na cidade pela multidão de pecados que ela carregava, ou que ela cometia. Então eu sinceramente, meus irmãos, nos últimos anos, eu tenho, às vezes, refreado a minha língua, e me arrependido de muitas coisas que eu já disseminei na igreja, que eu já preguei, que eu já falei, que hoje eu olho e falo assim: era loucura o que eu fazia. Mas tem gente que gosta dessas loucuras. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu chego aqui, pego esse microfone, eu preciso entender que eu preciso estar morto, vivendo em Cristo. Porque falam que é muito perigoso um pastor vivo segurar um microfone, ele mata pessoas. As nossas palavras, meus irmãos, tem palavras que ela dói mais que um tapa, tem palavras que ela causa cicatrizes, abre feridas, e eu entendi que eu também sou um homem pecador, que às vezes eu peco no falar, que às vezes eu posso ter um comportamento que não seja louvável, e a minha preocupação desde então é que todos aqueles que estão congregando conosco saiba que existe um homem aqui que não é perfeito, que esse homem também falha, que esse homem também erra, e eu faço questão de deixar alguns defeitos à amostra. Por quê? Porque eu quero que você ame a minha vida pelo que eu sou. Quem está entendendo? Faz assim. Porque, meus irmãos, tem muitos pastores que, infelizmente, eles passam um ar de superioridade, de santo, 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 mas em casa bate na esposa, é ruim com os filhos, fala palavrão. Hipocrisia, fariseus. E eu quero que você conheça essa pessoa, essa pessoinha aqui, ó, cheia de defeitos. É na verdade, filho? Falando, ela vive comigo, não tem como esconder, né? É muito, hein? Meu Deus do céu, é muito. Então, assim, a Bíblia diz que eu devo ser um imitador de Jesus. Muitas pessoas confundem, sabe por quê?
porque acha que ser imitador de Jesus é você se separar de pessoas. Jesus estava na casa de quem? De um fariseu, e uma mulher de grandes, de muitos pecados, estava ali, aos pés dele. Então tem algumas coisas, meus irmãos, que a gente precisa abrir a nossa mente e entender. Jesus, ele veio para aqueles que estão doentes. Nós somos uma geração agraciada, sabia? Porque o povo judeu não aceitou. O povo judeu não aceitou, não aceita até hoje, mas nós estamos aqui, usufruindo desta graça. E aí o que acontece? Ai, Senhor, me dê graça. Me dê graça, Senhor. Onde eu parei aqui? Até no 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, alabastro, cheio de perfume. E entrando e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas e o enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma, oh meu Deus do céu. Meus irmãos, eu vou falar para vocês, é uma linha muito fina da gente passar dessa graça que nós estamos vivendo para esse ambiente de fariseu. Eu quero dizer que nós não somos merecedores de nada. Nós não somos, nós nem fomos escolhidos. O povo escolhido foi os descendentes de Abraão. E nós entramos na descendência de Abraão pela fé e por causa da graça em Cristo. Então dizer que nós merecemos alguma coisa é um pecado. Que nós não merecemos nada. Nada, nada, nada. E aquele fariseu, com a sua arrogância, com a sua prepotência, ele começa a falar consigo mesmo, achando que Jesus não estava sondando o que estava dentro dele, porque o Senhor sabe de todas as coisas. No versículo 40 diz assim: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Imagine o fariseu. Diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais. Pensa numa lapada que Jesus deu no Simão. E disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher?
quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar? Naquela casa não tinha humildade. Naquela casa ninguém servia ninguém. Então imagine só uma casa que não tem humildade, onde o marido não é humilde, a esposa não é humilde para reconhecer os seus erros, reconhecer suas falhas. É uma casa vazia. Você pode ter o privilégio de receber Jesus na sua casa, Jesus sentar na sua mesa, mas o que vai fazer Jesus permanecer ali são os frutos que carregamos. Então, Jesus começa a pegar aquela mulher que aquele fariseu julgou, falou, e começa através da vida dela a ensinar a ele o que ele deveria fazer, e ele não fazia. Quando Jesus ele ensinou a respeito de servir uns aos outros, o que ele fez? Ele pegou uma bacia com água e lavou os pés de quem? Dos discípulos. E Jesus fala para ele: cheguei aqui na sua casa, você nem me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo aonde? Na face, que é costume, né? Do povo do Oriente beijar aonde? A face. Esse beijo na face, eu acredito que representa carinho, amor, afeto, consideração. Então você pode ver que Simão, o fariseu, ele já não tinha, isso na casa dele. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali ensinando ele. No versículo 46, você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com o perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco quer, se ama. Isso é muito profundo, meus irmãos. Por isso que quando a gente fala que o amor de Cristo transforma. Uma pessoa, ela só pode estar dentro da igreja sendo um fariseu, porque ela ainda não foi transformada pelo amor de Jesus Cristo. Se as nossas atitudes ainda são atitudes de um fariseu e de uma fariseia, fariseia não tem, né? É uma adaptação. É porque ainda não conhecemos o amor de Jesus. E aquela casa, meus irmãos, ela não tinha os frutos. E nós precisamos entender que a nossa casa precisa ter os frutos. Que todos ali que convivem debaixo da sua casa, precisa ver em você, precisa ver na sua pessoa, no seu procedimento, os frutos. Precisam ver humildade, precisa ver carinho, amor, precisa ver a presença, porque aqui o óleo, meus irmãos, o perfume é a presença do Senhor. Nós somos o bom perfume de Cristo. Amém, igreja? No versículo 48 diz assim: então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados.
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vai o quê? Em paz. Meus irmãos, os únicos que julgaram aquela mulher foi os fariseus, porque nem Jesus julgou ela. Jesus, pelo contrário, perdoou os pecados daquela mulher. Sabe, meus irmãos, hoje nós sabemos que devemos lavar os pés, sim ou não? Hoje sabemos que devemos amar. Hoje sabemos que devemos espalhar o perfume de Cristo. Somos a geração que recebemos o perdão pelos nossos muitos pecados. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque a gente olha e vê que Deus nos perdoou os nossos muitos pecados, mas nós não perdoamos o nosso próximo. Nós somos duros com algumas situações. Nós executamos um papel de juiz em algumas coisas. Então, é muito importante você entender isso. Você só vai conseguir desfrutar de um amor pleno, de uma graça plena do Senhor, a partir do momento que você entende o valor que tem esta palavra perdão. É que ele fala no versículo 47: por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, também pouco quer, pouco ama. Meus irmãos, esse versículo nos estremece. É muito forte isso. A Bíblia diz assim, já não vos chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês do quê? De amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Preste atenção, meus irmãos, nisso aqui, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Diga glória a Deus. Você entendeu? Deus Pai escolhe Abraão, elege uma nação através de Abraão, e aí vem Jesus e escolhe a gente. Meu Deus, escolhe a gente, escolhe você. Mas o que Ele quer de nós? Que esta geração possa ensinar o amor de Jesus àqueles que não estão aceitando. Meus irmãos, eu vejo que o Brasil, ele está a cada dia caminhando para tempos difíceis, mas é um tempo propício para a igreja. Não existe avivamento sem tempos difíceis, porque os tempos fáceis acabam nos levando para longe do Senhor. Quando Deus ele tem um diálogo com Moisés, antes de Moisés subir ao monte e morrer, o Senhor fala assim para ele: Moisés, esse povo, quando entrar na terra, eles vão prosperar, eles vão crescer, e eles vão me esquecer. Você já parou para pensar que muitos irmãos, quando não tinham nada, servia a Jesus com fervor, com amor. Aí quando começa a crescer, estufa o quê? Meu dízimo é grande, meu dízimo era R$100, agora é R$1.000. Ó peito,
hoje eu não vou na igreja. Vamos ver se o pastor vai sentir a minha falta. Quem tem que sentir a nossa falta é Jesus, meus irmãos. É ou não é verdade? É o Senhor. Porque Ele nunca falta o encontro. Ele falta quando Adão pecou. Quem faltou ao encontro? Foi Adão. O Senhor estava lá no final da tarde. Adão, cadê você? E Adão escondido. Ah, igreja, isso é maravilhoso. Não tem como a gente não se emocionar. Se deparando com esse texto, Jesus dizendo: eu escolhi vocês. Existe uma guerra em Israel agora. Tem ou não tem? Existe uma guerra lá. Só que os gentios do lado de cá estão mergulhados na graça de quem? De Jesus. É como se o Senhor falasse: está vendo, Israel? Vocês estão rejeitando o meu amor. Está vendo, Simão, seu fariseu? Tudo que você não fez por mim, ela está o quê? Tudo que Israel não está fazendo para o Senhor, nós estamos adorando, buscando. E essa intensidade ela vai aumentar. Sabe por quê? É necessário chegar a dias difíceis mesmo. Dias de roer as unhas. Você que já rói a unha, vai roer o dedo, a mão. Dias difíceis mesmo. Porque só dias difíceis provoca grandes avivamentos. E aquele povo que está lá, eles vão enxergar. Meus irmãos, Deus tem algo para a nossa nação. Você pode ter certeza disso. Há muitas profecias lançadas sobre o Brasil, que o Brasil será sim uma geração que vai provocar um grande avivamento. Por isso que tem perseguição sobre a igreja, por isso que a maconha já está liberada, e o aborto também. Meus irmãos, a terra ela precisa estar cheia de iniquidade para Deus tratar com ela. Pecado o Senhor trata conosco, a iniquidade o Senhor trata com a terra. Então essa iniquidade ela só vai aumentar. E Deus vai se manifestar, você pode ter certeza. Amém? Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem o quê? Frutos. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. É isso. Aquela mulher, meus irmãos, ela expressou o mais puro amor com Jesus. E ele pegou e falou assim: está vendo, Simão, ela está me amando. Você está julgando ela pelos pecados que ela cometeu, mas ela está me amando. Ao passo que você, que deveria me reconhecer, não me reconhece. Porque o próprio Simão fala: se ele fosse profeta, ele saberia que a mulher que beija os pés dele é uma mulher pecadora. Mas Jesus sabia. Sabia ou não sabia? Sabia. Então, meus irmãos, nós somos uma geração agraciada. Estamos vivendo a graça do Senhor. E tudo que o Senhor quer que nós venhamos refletir isso dentro da nossa casa. O primeiro lugar que nós devemos manifestar essa graça, esse amor, é dentro do nosso lar. Aí a nossa casa vai ser muito abençoada. E sabe o que vai acontecer?
da nossa casa, o perfume, a presença, ela vai se exalar. Agora, duro é Cristo vir dentro da nossa casa, sentar na nossa mesa e ver a gente xingando, levantando falso testemunho, falando grosserias. Ah, meus irmãos, porque você acha que Jesus não visita a sua casa? Visita ou não visita? Visita. Às vezes eu tenho a sensação, quando eu estou comendo, alguém está sentado ali comigo, me observando, e que Ele possa encontrar na nossa casa muito amor, muito perdão, que Ele possa encontrar na nossa casa alguém que sirva, alguém que lava os pés, alguém que beija no rosto, alguém que exale o perfume dele. Amém? É isso aí, meus irmãos, é o que o Senhor queimou no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês. Para a gente finalizar, eu só vou deixar refrescado aqui na sua memória, Gálatas 5:22, e os frutos que o Senhor quer que nós venhamos exalar, e que venha permanecer em nós, são esses. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, igreja? Não há lei. E aí diz assim a palavra: e os que são de Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Não tem como alguém que está em Cristo exalar outros frutos a não ser esses. Não tem como quem está em Cristo Jesus não exalar o perfume dele, não exalar o amor, não exalar a alegria, a paz, ser uma pessoa longânima, ser uma pessoa boa, uma pessoa fiel, mansa, e que tem o domínio próprio. É isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer, e que isso venha permanecer dentro da nossa casa. E a nossa casa, meus irmãos, vai ser uma bênção. Amém? Feche a sua Bíblia, se coloque de pé aí no seu lugar, vamos orar.